Meu amigo, minha amiga, a partir deste momento um banho de cultura pra gente aqui, olha. Jô Soares entrevistando José Saramago, nada mais, nada menos. Eu não vi essa entrevista, eu não me lembro de ter visto anteriormente, eu via muito programa do Jô, mas eu não sei, eu não tô lembrado de ter visto essa. Enfim, vou ver agora junto com você e vou fazer alguns comentários lá pro final. Vai ser um vídeo sem pausas, eu vou colocar a entrevista aqui na íntegra e a gente vai depois conversar um pouquinho sobre isso. E eu sou o Johnny do Carmo, é um prazer enorme estar aqui. Sou músico, sou historiador e fã da boa música, da cultura, das belas artes em geral. Antes da gente ir para a entrevista, deixa só eu te dar um recadinho, que é o da Muvol, que é quem me ajuda na edição desse vídeo fantástico que você tá vendo aqui. Sabe, todos esses efeitos visuais, esses botõezinhos de inscrição, de você mandar comentário, sabe, tudo isso quem faz pra mim é a Muvol. E eles podem fazer um trabalho fantástico pra você também, meu amigo, pro seu vídeo bombar nas redes sociais, ou simplesmente pra você que quer guardar aquelas lembranças, aquela recordação bonita. Então, contato tá aqui na descrição, link pro Instagram dele, você vai chegar lá, vai mandar um direct pro Rafael e ele vai te atender super bem e vai fazer um preço mega especial. É só você falar que você é amigo do Johnny do Carmo. Agora sim, apresentações e introduções todas feitas, então vamos ver José Saramago. Eu tô enrolando a língua, velho. Hoje eu tô meio estranho. José Saramago e Jô Soares, dois saudosos, dois gigantes da cultura luso-brasileira. E vem comigo. Claro, e sobretudo diante de um público que diria como é que os portugueses nos tratam assim. Pois é. Não fica bem. Não fica. Olha só, José, A Caverna, Companhia das Letras. Essa capa tá bonita. Que é essa capa? Deixa eu ver aqui. Capa do Hélio de Almeida. Não. Digamos aqui, capa Hélio de Almeida. Mas sobre relevo de Arthur. Pessoal, só Luiz tirei um Pisa. pedacinhozinho do grande começo artista porque brasileiro. não ia caber Não no sei onde vídeo. está agora, conheci o Mas, país já há um bom par de vamos lá, anos. não perder E não. tem um- No comecinho eles estão conversando sobre o livro relevo, que né? o São relevos, Saramago tinha acabado de lançar Muito e bonito. dando detalhes Muito técnicos bonito. aí. E agora é impressionante que tem o selo ali. Tá! Prêmio Nobel. A coroa de louros. A coroa de louro. Você não usa a coroa? Porque eu tinha que usar, mandar fazer uma coroa de louro. Fazia-me arranjo, realmente. Né? Enfim, uma boa coroa de louros bem completa, que digamos que tapasse tudo quanto não está tapado. Não era má ideia. Não. E eu falando do Pepe ali, imagina que coisa. Careca por careca, aqui ninguém pode se queixar de nada. Deixa eu mostrar aqui. Essa coroa de louros, olha, realmente é irresistível. Terno, gravata e coroa de louros. Pronto. 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 Como é que é? Até que ponto? Esse, aliás, é um livro seu que eu recebi agora que eu não li ainda. Mas você sabe que eu sou seu admirador irrestrito, porque quando eu gosto do trabalho também. E da pessoa, é uma maravilha. E eu só gosto do trabalho quando eu gosto da pessoa. Porque eu sou de uma parcialidade horrorosa. Aquele negócio de dizer assim, não, ele é péssimo caráter, mas o livro é muito bom, essas coisas eu não acredito, eu sou parcial. Como é escrever o primeiro livro depois do Prêmio Nobel? Qual é o Nobel? Enfim, foi aquela discussão Nobel, pouco importa. Que sensação dá? Isso influencia de alguma forma? Não, eu creio que isso depende muito da pessoa. Há pessoas a quem o Prémio Nobel, ou Nobel, como dizem os suecos, de alguma maneira intimida, condiciona, bloqueia e passam anos e anos à volta dessa coisa terrível que se lhe pôs diante do caminho e não são capazes, ou são capazes dificilmente, ou mais tarde, de voltar à escrita. No meu caso, que não dramatizo nunca nada aquilo que faço com toda a naturalidade do mundo, embora evidentemente com o esforço, ou o sacrifício, ou a vontade, ou o que quer que se chame, mas nunca dramatizo nada do meu trabalho. Então, embora isto possa parecer um pouco pretencioso, ou possa parecer até, enfim, até se possa duvidar, sentei-me a escrever esse livro exatamente com o mesmo estado de espírito com que até então, antes do Prémio Nobel, tinha escrito todos os livros. Não era nem pedra no meio do caminho, enfim, para citar o poema célebre, nem era bloqueio, nem intimidação, nada, simplesmente. E
creio, enfim, quero dizer, pelo menos é o que me disseram, que talvez não tenha acontecido nos tempos recentes nenhum caso em que 2 anos depois do Prémio Nobel um escritor publica um livro. Normalmente levam mais uns quantos anos, talvez a ganhar fôlego, a resolver uns quantos problemas. Pode ser que os temas que lhes apareçam não sejam suficientemente convincentes, e então nesse caso está de alguma forma bloqueado pelo Prémio Nobel com a ideia de que tem que fazer melhor do que alguma vez havia feito antes, e não vale a pena pôr a questão nesses termos. Fazemos em cada momento aquilo que podemos. Sim, e acabou, e não vale nada, não vale a pena estar a dizer agora, porque tive o Prémio Nobel, tenho que escrever a obra mais extraordinária. Pode ser que não faça. E se não fizer também não faça, não há nenhum problema, porque aquilo que a pessoa faz já está aí. Há momentos altos, há momentos baixos, e é um momento em que a decadência começa. E quando a decadência começa, quando a falta de imaginação já está aí, quando a capacidade de inventar se vai, então há que aceitar. E isso da mesma maneira que se aceita com tranquilidade a perda do cabelo, exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que a perda do cabelo é mais comum do que a perda do talento, não é? Não? Isso é realmente verdade, mas também, tal como o prémio, este ou outros, tem vantagens, há que dizer que a perda de cabelo não tem só desvantagens. Não tem desvantagem? Não tem nenhuma desvantagem. Eu creio mesmo que não tem nenhuma desvantagem. Eu não vejo nenhuma desvantagem. Nunca perdi nada por não ter cabelo. É verdade. É verdade. Mas eu tenho a impressão, não sei, que o negócio do sujeito deixar de escrever depois de ganhar o Prêmio Nobel, bloqueios e perda de cabelo. Ou Nobel, depois passar anos sem escrever, eu acho que é um pouco do ego do artista ou do intelectual, de uma coisa um pouco autocentrada, que diz assim, o que vão pensar de mim se o meu próximo livro não for tão bom, ou não acharem tão bom quanto o trabalho que me deu o Nobel? Eu fiquei mais exposto, é uma coisa mais visível, enquanto que quando o trabalho é realmente uma realização existencial, quer dizer, você escreve até porque tem que escrever, é quase que uma coisa compulsiva, né? Você senta, tem que trabalhar, tem que fazer. Você não tem muito essa preocupação. Olha que eu não sei, eu escrevo porque efetivamente penso que tenho umas quantas coisas para dizer, mas se o médico amanhã me dissesse, por qualquer razão um pouco estranha, mas imaginemos que sim, que o médico dizia, olha, se você continua a escrever, você, enfim, a sua vida abrevia-se, você não vai durar tanto. Eu simplesmente deixava de escrever e vivia simplesmente, quer dizer, não vamos, quando eu digo, claro. Escuta, quando eu digo que não dramatizo o meu trabalho, quer dizer também que não dramatizo a minha relação com o meu trabalho, no sentido que, se é certo que eu escrevo e tenho escrito e espero continuar a escrever, por uma razão só muito simples, por pensar que tenho algumas coisas para dizer, que eu pessoalmente considero importantes e que, enfim, pelo menos tendo em conta o número e a qualidade, vamos pôr a questão assim, dos leitores que eu tenho, considero que é uma espécie de tribo da qual eu faço parte, e eles fazem parte também, em que umas tantas preocupações, umas tantas angústias. É certo que um programa como este não dá não dá muito para falar de angústias ou preocupações. Enfim, digamos, pode não dar. Pode não dar. Pode falar, quando eu garanto que ninguém vai se suicidar por causa disso. Pode? Eu espero bem que não, porque então seria uma responsabilidade mais em cima de mim. Não, quando eu olho para o mundo, para este mundo em que nós vivemos, que é um desastre autêntico, vivemos num mundo que é um desastre, e não me conformo. O meu problema é que não me conformo. Eu tenho 78 anos de idade, tenho um Prémio Nobel, sou uma pessoa feliz, tenho saúde, simplesmente não me conformo com o mundo em que vivo. Porque um mundo que poderia ser, eu não quero dizer inteiramente justo, porque a justiça absoluta é uma coisa que não existe, mas um mundo que fosse, eu só pedia um mundo que fosse um pouquinho mais humano. Verdade. Em que a desumanidade não fosse aquilo que é, em que a exclusão social não fosse aquilo que é, em que o abandono de continentes inteiros, como é o caso da África, abandonado à sua sorte, destroçado, vítima de todas as doenças imagináveis, com guerras que completamente absurdas, toda a gente à espera que o continente africano acabe de vez, ou sobretudo que os pretos acabem de vez, porque as riquezas estão lá todas para explorar. Isto é um mundo de angústia total.
Então, isso é o que eu tento passar de uma maneira que também não é a da reportagem, nem da obra meramente sociológica, é aquilo que eu pretendo passar, essas preocupações, aos meus leitores. Podia... Nota, mas isto não quer dizer que eu não seja amante de uma literatura de diversão em que a pessoa se distrai, claro está, não estamos na vida para andar aqui com uma cara de funeral todos os dias. Mas de vez em quando penso eu que ao menos 1 hora por dia deveríamos andar com cara de funeral, porque verdade, cara, eu concordo há uma totalmente. quantidade É por isso que eu sou fã milhões desse de homem. pessoas que estão ou a morrer de coisas que não se devia morrer, ou então a padecer sofrimentos de toda a ordem perante a indiferença, a quase indiferença geral. É assim que a gente vive. Você falou uma coisa interessante, você disse que eu queria que houvesse, quer dizer, que os homens fossem mais humanos, né? Sim. Seria mais humanos ou menos humanos? Porque quanto mais passa o tempo, mais eu vejo que esse tipo de comportamento é uma característica muito arraigada no ser humano, né? Dessas injustiças, através dos tempos, a gente quando vê... eu digo mais ou menos é no sentido que eu creio que somos um projeto de humanidade. Pois é. Somos um projeto, somos uma humanidade em projeto. Ainda não chegamos, não sei se chegaremos alguma vez. Então, quando eu digo mais humanos, é mais adiantados nesse projeto, em que o sentido, sendo como nós somos animais gregários, no fundo somos um rebanho. Temos que viver juntos. Não saímos capazes de viver sós. Vivemos em sociedade e necessitamos dos outros. Mas ao mesmo tempo, não se sabe muito bem porquê, ou talvez saiba porquê, há imediatamente as tensões e os conflitos surgem. Tudo pode servir, desde a religião, à diferença de cor, à classe social, a ser do Palmeiras ou ser do Santos, tudo isso pode servir, quer dizer, encontrar motivos para estar contra o outro. Levamos a vida e consumimos as nossas energias em um sentimento destrutivo que pode não destruir nada de concreto, mas contribuir para destruir uma relação que fosse... Também não vou dizer agora que devemos amar-nos uns aos outros. Quiseram convencer-nos disso durante 2000 anos e isso já sabia. Mas que seria não, bom. que não seria. dá. Não era. João, melhor que amai-vos uns aos outros visão. seria respeitai-vos uns aos outros. Isso. Mas infinitamente melhor. Respeitai-vos uns aos outros seria a palavra de ordem que devíamos ter gravada na mente e no coração, e onde quer que pudéssemos gravá-la, tatuada até. Respeitai-vos uns aos outros. O amar uns aos outros não funciona. Nunca funcionou. O respeito talvez funcionasse. Mas também nunca funcionou. As pessoas não estão muito afim disso. Cara, você não que acha que se debate tivesse um maravilhoso. equilíbrio social maior, haveria um respeito maior? Você não acha que todas as outras coisas são consequências de um desequilíbrio social enorme, ou não? Também, claro está, quando nós vivemos num mundo em que 225 empresas têm 47%, 227, não são 227 mil, são 227 empresas, têm a riqueza, 47% da riqueza mundial. Quando a gente vive num mundo como este, é claro tudo, quer dizer, nada tem sentido, porque, e além disso, estão a educar-nos por diversos caminhos, por diversas vias, nessa ideia de que ou triunfas ou não és ninguém. É verdade, hein? E tens de triunfar mesmo contra o teu vizinho, tempo, mesmo contra o primo, mesmo contra o irmão, mesmo contra o amigo. Quantos amigos são vítimas da ambição dos amigos? Educados nisto, e no fundo o que é que há? Não há nem nunca houve uma educação para a paz. A educação é sempre para a guerra. Começa logo ali na escola. As batalhas que ganhamos, os guerreiros que temos, e temos a bandeira, e temos o hino, e temos isto, e temos aquilo, tudo levando a entender, ou dando a entender à pobre criancinha que começa agora a aprender alguma coisa da vida e da escola, que somos os melhores do mundo. O resto é escória. Então, se todos são educados dessa maneira, claro que o outro é sempre o inimigo. O outro é o inimigo. E se não é já, pode ser amanhã.
Portanto, tem que estar Se não for preparado. outro país, é o vizinho, é o outro vizinho. O outro vizinho. José às Saramago vezes é simplesmente jogando verdades na nossa cara, Às vezes né? é simplesmente o vizinho da rua. É claro. É o vizinho da rua e muitas vezes só porque tem um carro mais caro do que o meu. Ou porque fala outra língua. Ou porque fala outra língua, ou porque tem outros costumes, ou porque não come carne, ou porque só come peixe, ou porque não come nem uma coisa nem outra, ou porque veste de uma maneira diferente, ou porque tem comportamentos, ou porque não pertence ao grupo. As pessoas vivem em grupos como se fossem, no fundo, são grupos da autodefesa, mas também, ao mesmo momento, são grupos onde se manifesta a intolerância, a incapacidade de uma relação com o outro. E vivemos num mundo de conflitos, muitos deles são inevitáveis, não vamos agora imaginar que é sequer concebível um mundo de paz total, que por outro lado seria um aborrecimento, evidentemente. Mas agora, o quê? um aborrecimento. Agora, o que também não devíamos Até o Jô se atrapalha às vezes com o sotaque. é que continuamente, sem parar, não há uma pausa. O mundo, a relação humana é uma relação de tensão, de conflito, de guerra, de intolerância, de E nada mudou, hein? Depois vem o racismo, vem a xenofobia, vem o ódio ao outro, tudo está aí. Basta pegar no jornal todos os dias ou ver a televisão todos os dias e assistimos à incapacidade do homem viver com o seu semelhante. Olha, tem uma coisa curiosa, José, você pega, por exemplo, o caso recente da Iugoslávia, né? Durante todos os anos, né, desde depois da guerra que houve a união daqueles estados todos, sob o domínio do Tito, né, quer dizer, que aquilo ficou uma coisa única, era um país só e tal. Você pensa que passados todos os anos, que esse tipo de conflito contra o vizinho acabasse, né, que houvesse realmente uma integração. Mas eu não entendo essa coisa do ser humano que, de repente, na hora que desmembrou, você percebe que estava tudo ali tomando sopa, dizendo, um dia acaba isso, eu vou matar aquele vizinho, que aquele vizinho eu não gosto dele. Continua, aquele clima de conflito não termina em quase quantos anos? Em 50 anos, né? Quase 50 anos. E você vê que assim que acaba, você volta a uma situação pré-guerra de 14. Os mesmos ódios. Será que o ser humano não tem a capacidade de esquecer esses ódios? Bem, digamos, há aí várias questões. Uma delas é que tudo morre, tudo acaba, tudo desaparece, com tempo e em circunstâncias orientadas nesse sentido. Mas há algo que tem uma extrema dificuldade em morrer. Morre com muita dificuldade. E creio mesmo que não chega a morrer nunca, porque mesmo muito tempo depois ainda aparecem manifestações. E aquilo que morre com mais dificuldade é a cultura. A cultura pode parecer, a cultura de um povo, a cultura de uma comunidade, a cultura de uma coisa que está alicerçada, construída sobre séculos ou milénios. Aquilo existe. As pessoas podem não pensar nisso, mas elas estão feitas dessa cultura. Tentar, como aconteceu no caso da Jugoslávia de Tito, unificar todas essas diferenças numa região em que, pelo contrário, nos Balcãs, em que, pelo contrário, foi sempre, e desde memória histórica, que sempre os Balcãs foram uma fonte de conflitos. E porquê? Em primeiro lugar, enfrentamentos religiosos. Há que lembrar que as religiões nunca serviram para nada. Digo isto assim com esta tranquilidade. Porque nunca serviram para aproximar as pessoas. Nunca. As religiões serviam sempre para enfrentar pessoas e pessoas. Ainda hoje, chegando ontem a São Paulo, vindo do aeroporto, passando numa avenida, olhando assim, à minha esquerda vi um cartaz sobre uma porta que dizia o seguinte: Igreja de Cristo, fundada em Jerusalém no ano 30 DC, no ano 30 depois de Cristo. Quer dizer, aonde pode chegar o engano, a mentira, o logro, como nós dizemos em Portugal, e não sei se vocês também dizem aqui, o conto do vigário. Opa, claro. O conto do vigário, que se anuncia uma igreja chamada Igreja de Cristo, e que se está a dizer ali
que essa Igreja de Cristo foi fundada... Antes do cristianismo. Não antes. Foi fundada quando Cristo tinha 30 anos. Pois é. Portanto, fundou, passados 3 anos, ou 2, ou o que é que foi, morreu. 3 anos antes dele morrer. 3 anos, ele fundou aquela igreja. E que aparece, segundo creio, pela primeira vez no Brasil e via em São Paulo, Igreja de Cristo, fundada, e depois com esta coisa, fundada em Jerusalém, para que não haja dúvidas, fundada em Jerusalém no ano 30 depois de Cristo. O que é um pouco estranho, pessoas, porque, cara, é verdade. porque Cristo só começa a ser Cristo depois de morto. O Cristo bastante tempo depois. O que significa o ungido. Ele é simplesmente Jesus. Isto é só para dizer que à sombra dessa necessidade de transcendência e de eternidade que vive nas pessoas, a teia de mentiras que se arma chegou em São Paulo, pelo menos, ao máximo que eu tinha alguma vez podido imaginar que acontecesse, e não imaginaria, porque para saber foi preciso encontrá-lo. Eu não imaginaria que em algum lugar fosse possível encontrar um letreiro como este. Não tem nada a ver com a crença, com a fé de cada um, mas a fé e a crença têm que respeitar ao menos o bom senso. É verdade. Que ao menos que respeitem o bom senso. Um bom senso histórico, pelo menos. Histórico, pelo menos. Então, diante disto, o que é que se espera? Se toda a vida humana está tecida de pequenas e grandes mentiras, se a mistificação, digamos, das pessoas, se tudo isto é feito desta forma, se a riqueza está distribuída como está, que parece quase ofensivo chamar de distribuição a isto, não? Eu diria concentração. Se estamos agora, enfim, perante esse acontecimento, pelo visto, extraordinário e definitivo, que é a globalização económica, a que eu chamaria, sem nenhuma dúvida, capitalismo autoritário. E talvez mesmo consideraria eu a globalização económica uma nova forma de totalitarismo. Jô Soares pensa nisso. A globalização económica é uma nova forma de totalitarismo, que não precisa nem de polícias, nem de prisões, não prende ninguém, não faz censura aos jornais, nem às televisões, nem às rádios, mas está aí. Pensamento totalizado, pensamento único, falta de pensamento, laminação das consciências, redução da espessura das consciências, estamos todos a pensar a mesma coisa e, sobretudo, deixamos de dar trabalho a uma coisa que levou milénios, mil e centenas de milhares de anos a formar e que se chama pensamento. Ô José, deixa eu falar agora um pouco do livro, porque senão a gente acaba aqui, eu acabo nem que o papo fica tão interessante, fica tão gostoso, que eu esqueço de falar, de vender o seu peixe. Do que fala o livro A Caverna? O livro fala, vamos ver. Sem me contar o livro todo, só o assunto. Esse livro eu não li ainda. Em tempos Você antigos, não leu o livro ainda, então é isso, não. Li umas quantas páginas aqui além. É suficiente para ter uma ideia. Para ter uma ideia. Eu diria assim, em tempos antigos, anteriormente, a mentalidade das pessoas era formada numa grande superfície chamada catedral. Também formada nas igrejas, nos seminários, quer dizer, mas como grande superfície era a catedral. A mentalidade das pessoas hoje é formada noutra grande superfície que se chama shopping center. Amoreiras, etc. Sim. Bom, o que quero eu dizer com isto? O único espaço público que resta, antigamente reuníamos nas praças, nas vilas, a praça, tudo isso. O único espaço público que resta onde as pessoas têm a certeza de encontrar segurança, abrigo, divertimento, cor, música, coisas para comprar, é o centro comercial, como nós chamamos, ou o shopping center, como vocês chamam. O mundo fora tornou-se inseguro. As próprias casas tornaram-se inseguras. A prova é que as rodeamos de grades, de arames farpados, eletrificados e tudo mais. Curiosamente, estamos a conduzir-nos outra vez, a levar-nos outra vez a viver onde começamos, na caverna. Vivemos nas cavernas,
nos tempos antiquíssimos, porque evidentemente o ser humano naquela altura tinha que se abrigar, defender-se das feras, portanto a caverna era o lugar. O shopping center, de alguma forma, parece como a caverna. O shopping center não tem janelas. A caverna também não tem. Se a caverna tivesse janelas, não era como a caverna. Há outra caverna, mas o hoje atual, mas que se assume perfeitamente como caverna, que é a discoteca. A discoteca é outra caverna. Quer dizer, todo o trabalho humano da abertura ao mundo, do descobrimento do mundo, está-nos a levar pessoas e grupos a concentrar-nos cada vez mais. Agredidos pelo meio, e agredidos agora de muitas e muitas formas diferentes, que não há tempo aqui para estar a identificar, estamos outra vez a fechar-nos em nós próprios. Bom, evidentemente que nesse livro há um centro comercial, há um shopping center, mas que deve ser tomado como um símbolo de alguma coisa que está a mudar. Nós chegamos, creio eu, ao fim de uma civilização, estamos a entrar noutra civilização, da qual, por assim dizer, nascerá um ser humano diferente na mentalidade e também, quem sabe, em algo mais, uma vez que temos aí agora a engenharia genética, que vai fazer de nós todos não sei o quê. Mas também é preciso pagar, o que significa que alguns vão ser mais perfeitos do que outros, porque evidentemente se não há hospitais para toda a gente, como é que vai haver engenharia genética para toda a gente? Não vamos, não. Engenharia genética pelo INAPS. A questão é esta, em 3 anos, repara bem, o que acontece é que a engenharia genética já existia de uma certa forma antes de existir. Em 3 anos desapareceram no México 35 mil crianças. 35 mil crianças. Por adoção ilegal, por prostituição e por extração de órgãos. Olha. Quer dizer, a engenharia genética já estava a funcionar. Crianças que são raptadas, crianças a quem tiram órgãos, olhos, fígado... Cara, eu não li esse livro ainda, mas eu estou ficando é curioso, viu? Acho que eu vou procurar para eu ler. Ninguém vai agora extrair os olhos ou extrair o fígado a alguém se não tiver conhecimento. Você já leu, meu amigo? Você que está me assistindo, comenta aí para mim se é bom, se não é, se vale a pena. Digamos, do juramento hipocrático, em que o médico jurava isto e aquilo, aquilo outro, respeito pelo doente, imaginemos em que sociedade vivemos, em que se raptam crianças para extrair-lhes órgãos. Quer dizer, o espetáculo que o mundo nos dá e o espetáculo que o mundo promete no futuro, que digamos, eu só limitar-me-ia, porque isto seria... Eu limito-me só a dizer o seguinte: o homem que foi e continua a ser o inventor de todas as maravilhas de arte, de música, de beleza, tudo. Tudo quanto se pode imaginar, que não existiam na natureza. Evidentemente que a Capela Sistina não estava na natureza. Foi preciso que aparecesse um senhor chamado Miguel Ângelo Buonarroti para a pintar. Bom, mas o homem também inventou uma coisa que igualmente não existe na natureza. O homem inventou a crueldade. Nenhum animal é cruel. Eu peço que pensem nisto. Nenhum animal é cruel. O único animal cruel que existe no planeta somos nós. Inventámos a crueldade, inventámos a tortura. Nenhum animal é cruel. Se nós vemos o leão a comer, a pobre gazela, é porque o leão tem que se alimentar, nada mais. Mas ali não há crueldade. Agora, a crueldade, isso é obra nossa. E a crueldade dirigida contra o nosso próprio semelhante é obra nossa. E a tortura, que podemos torturar animais, mas também torturamos, e sobretudo, os nossos próprios semelhantes, é obra nossa. Se me dizem a mim que esta espécie que somos vale a pena, eu diria que, apesar de todas as belezas que inventámos, a filosofia, o direito, tudo quanto está por aí, que não vale a pena estar agora a enumerar porque a lista seria longa, eu ousaria dizer que tudo isso não chega para compensar o simples facto de termos inventado a crueldade, e não só a inventamos, como a aplicamos todos os dias, com uma indiferença e com uma ferocidade absolutamente inadmissíveis. Então eu que sou um ser humano, como qualquer dos que estão aqui, evidentemente, tenho da espécie humana
E não digam que isto é pessimismo, porque os factos estão aí. Pode-se lutar contra tudo, justificar tudo, argumentar contra tudo. Contra os factos é que é um bocado mais complicado. Bom, conversei aqui com o Prêmio Nobel. Obrigado, eu também gostei muito. Não se falou do que é a caverna, evidentemente, mas enfim. Eu acho que está implícito. Mas está bastante implícito. Está. Ô José, para terminar, porque a gente já estourou o tempo, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, que é o seguinte. Você falou aí em crianças que desaparecem para serem utilizadas em transplantes de órgãos. O órgão da criança serve para o transplante? Ou é para... Isso é feito para experiências, para isso, para aquilo? Porque... Em particular, olhos. Olhos. Em particular, olhos. Crianças que são raptadas, que aparecem passado 2 semanas ou 3 abandonadas, cegas, sem os olhos, que podem ser colocados nas órbitas de quem tem dinheiro para os pagar, porque tudo isto passa por clínicas altamente especializadas, passa por pagamentos absolutamente milionários e tudo isto é feito. Então, enfim, quando eu digo... E são crianças que depois aparecem cegas. Enfim, simplesmente, digamos, aparecem cegas. Terror. Quer dizer, quando eu digo às vezes que estou à espera de uma insurreição, e que não é uma insurreição de andarmos agora aí nas ruas com as armas na mão, porque, enfim, isso também é... Mas simplesmente uma insurreição ética. Quer dizer, vamos a ver se conseguimos respeitar-nos. É só isso, nada mais, não peço muito, ou melhor, peço tanto que ainda não se conseguiu, imaginem. José Saramago, obrigadíssimo pela sua presença, daqui a pouco a gente volta. Meu amigo, acabamos de receber um banho de cultura e de conhecimento, né? O José Saramago é um intelectual respeitadíssimo, e eu digo porque apesar dele já não estar mais aqui presente fisicamente nesse nosso mundo, ele ainda continua sendo muito relevante nos meios acadêmicos e na literatura em geral, enfim, é uma pessoa super importante, vencedor do Prêmio Nobel. Ele falou várias coisas, tocou em vários assuntos delicados durante essa entrevista para o Jô, e o Jô também não fica atrás na questão cultural, também. Pouca gente sabe disso, mas o Jô também era um escritor muito bom. Escreveu não tantos livros, digo em quantidade, como o Saramago, mas escreveu também algumas obras muito importantes, embora o Jô fazia até uma crítica social, mas ele era mais pro lado da comédia, enquanto que o Saramago já é um escritor mais sério, mais dramático, enfim. Tudo isso que ele falou, né, essas críticas sociais e essas comparações, né, as críticas com relação à igreja, pesadíssimas inclusive, estão presentes, bastante presentes nas obras dele, né? Dois livros icônicos do José Saramago, entre vários que ele escreveu, mas 2 que eu destaco sempre quando eu gosto de falar do Saramago para as pessoas que me perguntam sobre ele, ou para os meus alunos, né? Eu gosto muito de O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro fortíssimo, que faz críticas à religião, ao cristianismo pesadíssimas, é um livro sensacional. E também o Ensaio sobre a Cegueira, que aí já é uma crítica um pouco mais social, né? Essa questão da crueldade humana, ele explora muito no Ensaio sobre a Cegueira, né? E de fato eu concordo muito com ele nesse ponto, que o ser humano é o único animal com capacidade para ser cruel. A gente faz maldade, nenhum outro animal no mundo mata por crueldade, mata sim por necessidade. O ser humano é o único animal que é capaz de fazer mal ao seu semelhante ou a outras espécies animais, puramente por prazer, né? Eu vejo aí gente que tem prazer em caça, né? Matar animais, ou até matando outras pessoas, o que é igualmente bizarro, na minha opinião. Mas é claro, né? Essa é a minha opinião, quero saber a sua aí, meu amigo. Então pode, por favor, colocar aí nos comentários. Se você quiser também, fica à vontade para entrar lá no meu Facebook, no Instagram, no PayPal, para me pedir também qual vai ser o próximo vídeo aqui do canal que você quer que eu veja, que você comente. Porque olha, esse daqui realmente eu fiquei muito feliz de ter visto. Eu acho que
sempre é bom a gente enriquecer culturalmente. É ou não é? E aqui foi exatamente o que acabou de acontecer. Eu aprendi muito com esse papo aqui. Gosto muito, né, de aprender coisas novas. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa também com essa entrevista, né? É isso. Agora só me resta pedir que você deixe o seu gostei aí, isso ajuda o canal, faz com que o vídeo alcance mais pessoas, o YouTube acaba entregando ele para mais pessoas, mais gente vem aqui conversar comigo, viram meus amigos, e peço também que você se inscreva no canal do Johnny do Carmo, caso ainda não esteja inscrito, e ative os sininhos da notificação, assim toda vez que tiver vídeo novo no canal do Johnny do Carmo você recebe ele em primeira mão. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, toda semana 5 vídeos novos, toda semana, cara, é uma maravilha. Poucos canais nesta plataforma mundial de mídia que é o YouTube fazem isso. E a gente se vê. Fui!